Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Triunos. Lembrando que Triunos de 3 e Unos de unidade. Então, temos as 3 unidades reunidas para que o ser humano seja completo e viva em equilíbrio. Ou seja, somos seres tricotômicos, acreditamos na Santa Trindade e hoje falaremos de relacionamento por prioridade. Então, se vamos falar de relacionamento por prioridade, todo ser humano deve ter em mente qual é a verdadeira prioridade para termos em mente e para termos direção. Não há outra prioridade para o ser humano, ou uma prioridade absoluta, do que entender que é um ser tricotômico, que é um ser criado por um Criador que fez todas as coisas, e eu preciso entender e priorizar aquilo que realmente cabe a mim priorizar, que é o Deus que me criou, que me formou. Então, quando nós entendemos que a prioridade maior é Deus, nós temos a primeira prioridade estabelecida e aí nós podemos passar para todas as outras prioridades. Após a prioridade absoluta, que é Deus, é a minha essência, nós podemos entender, fazendo a seguinte analogia: se nós pegarmos um peixe e tirarmos esse peixe da água, seja da água doce ou água salgada, esse peixe, ele morre. De igual maneira, se nós tirarmos uma planta com as suas raízes da terra, ela morre, foi tirado da sua essência, da sua frequência. Assim é o ser humano, todo e qualquer ser humano. Quando ele está longe da sua essência, ele vai definhando e automaticamente leva-se à morte. E eu não estou falando aqui da morte física, no sentido literário, mas é a morte espiritual, é a fé que todo ser humano deve ter. É um dever de todo ser humano crer naquele que fez todas as coisas e, por último, nos fez a sua imagem e semelhança. Isso está escrito em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso foi feito e nós hoje estamos aqui para poder dar o testemunho sobre a verdade. Então, se eu tenho como prioridade o Deus Todo-Poderoso, eu preciso de estabelecer pontos cruciais: a minha identidade e o meu propósito. Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou quando chegar a minha hora. Quando nós colocamos essas perguntas dentro de nós e começamos a refletir sobre isso, nós vamos entender que existe uma eternidade. Afinal de contas, ninguém quer partir desse mundo, por conta de ter a sua essência a eternidade. E para adquirir justamente essa eternidade, eu preciso de entender como funciona, o que fazer e como eu priorizo para mim ter essa eternidade. Não vamos dizer aqui garantida, porque só quem sabe, aquele que realmente vai estar na eternidade, é o próprio Criador, que já escreveu e já sabe de todas as coisas antes que tudo aconteça. Então, nós temos que fazer a nossa parte aqui. Quando eu entendo que Deus é a minha prioridade absoluta, afinal de contas, nós podemos até fazer um uso do versículo de Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando eu entendo desse versículo, nada mais importa, de fato, como suma prioridade. Porque se eu buscar o reino e a justiça, como é pedido pelo próprio Senhor Jesus quando aqui na terra, ele nos diz para buscar o reino e a justiça. E promete que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então eu não preciso me preocupar com as demais coisas, porque quando eu faço aquilo que é prioridade, as demais coisas são consequências. É a mesma coisa de uma pessoa que quer passar em um concurso ou uma criança que quer passar em uma prova. Estuda, dedica tempo, dedica horas, faz o teu melhor, vai bem em todas as matérias que são passadas, tem profundidade e propriedade sobre elas e chega no dia da prova, não dá outro resultado. Ele vai lá e tira uma nota excelente, ou uma nota boa, ou uma nota
melhor do que esperado. Ele esperava um 8 e tirou um 10. E isso é natural. Por quê? Porque fez aquilo que deveria fazer. Do contrário, uma outra pessoa que também queria passar no concurso, pagou ali, se inscreveu no concurso e não estudou, não quis saber de nada, porque tem um conhecimento, foi lá fazer o concurso, não estudou sobre os assuntos, chegou lá e teve uma nota péssima. Aí se frustra, fica com raiva, só que não fez aquilo que deveria ter feito, que é estar inteirado daquilo que vai estar passando, para mim ter um melhor desempenho e um melhor resultado sobre aquilo que eu busco. Então, é de igual maneira assim com o reino de Deus, com as coisas espirituais. Porque se eu não dedico tempo para buscar sobre o reino e sobre a justiça do reino, fica difícil e complicado das demais coisas nos serem acrescentadas aquilo que nós queremos, porque nem tudo que eu quero, eu tenho. E nem tudo que eu tenho, eu mereço. Eu preciso de entender todas as etapas, priorizar o que é prioridade, e o próprio Deus nos garante, nos promete que Ele vai cuidar de nós. Afinal de contas, se Ele cuida dos pássaros que não plantam e nem colhem, quem dirá de nós que somos a menina dos olhos de Deus? Isso está escrito em Gênesis 1:26, quando Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Após Ele ter feito todas as coisas, criou todas as coisas, criou os céus, a terra, o que há debaixo da terra, criou os mares, criou os animais terrestres, marinhos, criou as aves do céu. E por último, criou nós, o homem, para dominar e governar sobre todas as coisas que foi criada. Então, quando eu priorizo aquilo que é prioridade, como princípio inegociável ou princípios inegociáveis, eu tenho aquilo que vem da parte do próprio Deus por meio do nosso Salvador Jesus Cristo, que se sacrificou e deu a vida por nós. Então, tenha prioridades. Afinal de contas, se você não tem prioridades absolutas, qualquer coisa vai servir como prioridade na sua vida. Eu gosto muito de usar alguns versículos, não só Mateus 6,33, que é buscar primeiro o reino de Deus, mas Mateus 22,37, que diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças e de todo o teu intelecto, ou de todo o teu entendimento, em algumas versões. E o segundo mandamento, que é semelhantemente a este, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando eu entendo que eu preciso priorizar aquilo que é prioridade, isso é inegociável para mim, eu vou buscar com todas as minhas forças a conhecer do assunto e a buscar cada vez mais. E com isso, eu vou tendo conhecimento, propriedade e vou conseguindo discernir o que eu devo fazer daquilo que eu quero fazer. Porque nem sempre aquilo que eu quero fazer é o que eu devo fazer. Porque o dever de um homem é inegociável. Agora, o querer é negociável. Às vezes eu quero, mas eu não preciso. Então, se eu não preciso, eu não vou ter, eu não vou obter. Agora, eu devo. É um dever. Eu preciso de executar, eu preciso de pagar o preço porque eu devo fazer isso. Assim é em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos de entender para conseguir atender às necessidades próprias do nosso ser, para que entramos numa frequência que seja uma frequência que vai nos elevar a cada dia, seja constante, tenha disciplina, foco e o crescimento é exponencial. Isso sem sombra de dúvida. E também podemos fazer uma explanação em alguns versículos inegociáveis para entender que primeiro é o reino e a justiça do reino e primeiro buscar ao Senhor. E está escrito em Colossenses 1,17 que Deus criou todas as coisas, aliás, corrigindo. Está escrito em Colossenses 1,17 que Deus é antes de todas as coisas. E Colossenses também, 1,16, Deus criou todas as coisas. Aí em Hebreus 1,3 está escrito que Deus pode todas as coisas. Em Isaías, que é no Antigo Testamento, 46:10, está escrito que Deus sabe de todas as coisas. E o último versículo para finalizar é no Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 26, que está escrito:
Deus pode todas as coisas. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando eu tenho esses 5 versículos gravados na tábua do meu coração, na minha mente, porque do coração sai, da boca sai o que está cheio o coração, isso diz a palavra, e no coração está cheio do que transborda da minha mente. Quando eu gravo isso como valores e princípios inegociáveis na minha mente, na tábua do meu coração, nada mais vai ocupar o lugar. Isso vai ser a suma prioridade. E quando eu busco o reino como prioridade, eu posso ficar em paz, sem aflição, sem angústia, sem medo, sem anseios, sem decepções, sem criar expectativas, sem corresponder às expectativas dos outros. Porque muitas das vezes nós ficamos pensando, nossa, mas e minha mãe? E meu pai? E minha esposa? E meus filhos? E fulano? E meu amigo? E cicrano que professa outra fé? Eu gosto dele, tenho afinidade com ele. O que ele vai pensar se eu priorizar acima de todas as coisas, buscar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus? Lembrando que nós não estamos falando aqui de religiosidade, nós estamos falando aqui de espiritualidade, de frequência, de essência, de uma vida plena, de uma vida extraordinária. Quando você busca isso com todas as suas forças, você consegue alcançar. Um sábio estava ensinando o seu discípulo uma vez, e o discípulo perguntou para ele, como eu faço para ser sábio? Como eu faço para buscar e encontrar a sabedoria? O sábio pegou o jovem, pediu para ele se olhar no leito do rio, no espelho d'água. E quando esse jovem se abaixou, ele afundou a cabeça desse jovem e segurou. Segurou, até esse jovem perder o ar. O que ele mais queria era respirar. E aí ele se debateu. Quando ele viu que já estava no limite do jovem, ele levantou. E aí o jovem, o que foi isso? Perguntou para ele. Ele falou, o que você pensou quando você estava com a cabeça submersa debaixo d'água? O que você mais queria? O que você mais almejava e o que você mais buscava? O jovem falou, ar, eu queria respirar. Ele falou, com esse mesmo sentimento que você sentiu com a cabeça submersa na água, de você buscar o ar com tudo que você tem, com toda a sua vida, quando você fizer isso, dessa mesma maneira, para adquirir a sabedoria, a buscar a sabedoria, você vai alcançar, meu jovem. Então fica a lição para todos nós. A sabedoria, ela é encontrada quando eu empenho todo o meu ser. A própria Bíblia diz, lá em Provérbios 4:6, diz, pegue tudo que tens, venda e adquira a sabedoria, pois ela vale mais do que todo o ouro e toda a prata e todas as coisas. Então, nós estamos com um primeiro tópico bem definido, que em primeiro lugar, eu preciso de ter Deus, o Criador, na minha vida, como valor inegociável, como princípio. Eu preciso de exercer a minha gratidão. Afinal de contas, não existe um ser humano na face da Terra que precisa pagar pelo ar, a menos de pessoas que estão fazendo algum tratamento por conta pulmonar ou doenças que adquiriram por conta de maus hábitos ou decorrente de alguma patologia, que fazem algum tratamento, fazem alguma coisa que precisa de pagar, precisa de ser pago ali algum aparelho. Todos os outros demais que são saudáveis, simplesmente é só respirar e não pagar nada, porque o preço foi pago. Então, nós temos que ter gratidão pelo ar que nós respiramos, pela água que nós bebemos, pelo alimento que nós comemos, pela força que nós temos, pela vitalidade, coragem, pelo conhecimento, pela sabedoria e pelo amor que nos preenche a cada manhã e nos renova a cada manhã. Então, como prioridade, devemos ter o nosso relacionamento para com Deus, o Criador. E em segundo tópico de prioridades, nós temos o nosso relacionamento familiar, mas como prioridade com o nosso cônjuge. Afinal de contas, se nós formos para a base do ser humano, uma base universal, quando você se casa com uma mulher, você se casou com sua cônjuge e vice-versa,
os problemas do cônjuge passam a ser seus e os seus problemas também passam a ser do cônjuge. Então, não são mais problemas distintos, são problemas unificados. Então, a palavra nos ensina que quando nós casamos não somos mais dois, mas uma só carne. Então, eu olhando por esse prisma, a pessoa que eu mais preciso priorizar depois de Deus, é óbvio que sou eu, e eu priorizando a minha, eu estou priorizando a minha cônjuge, porque quando nós casamos não somos mais dois, mas uma só carne. Então, quando eu priorizo a minha cônjuge, a recíproca tende a ser verdadeira, e aí você faz uma base sólida para uma família com estabilidade, firmada numa rocha firme, que quando eu busco o reino e a sua justiça, eu coloco a minha casa e a minha família à disposição do reino de Deus e ficamos numa rocha firme. E, consequentemente, eu vou passar isso para os meus filhos e assim sucessivamente. Independentemente da religião, só existe um Deus, só existe um Criador que fez os céus e a terra e todas as coisas. Então, eu colocando a minha casa e a minha família à disposição para servir o reino de Deus, todas as demais coisas vão suprir a minha casa, as minhas necessidades e a minha família. Não estamos dizendo que não precisamos de fazer mais nada. Do contrário, nós precisamos buscar com todas as nossas forças, assim como na analogia do jovem se afogando, perdendo o ar e não tendo. Então nós precisamos de fazer dessa maneira. Quando eu priorizo a minha esposa, eu consigo ter um equilíbrio no meu relacionamento e o meu relacionamento passa a ser guiado e direcionado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que habita em cada ser humano, que ativa o Espírito Santo para estar à frente. Porque a própria palavra também diz, lá em Tiago, se eu não me engano, que o Espírito Santo, ele tem um imenso e um intenso ciúme. Ele não divide nós com nenhum outro Deus, até porque só existe um Deus verdadeiro. E só existe um Deus que nos provê o Espírito Santo para viver uma vida em plenitude, uma vida em equilíbrio, uma vida em paz. Nós precisamos de ter uma comunicação transparente. O casal precisa de entender que eu preciso de passar aquilo que eu sinto para a minha esposa e a minha esposa também fazer a mesma coisa comigo, para que se obtenha um relacionamento saudável com uma comunicação fluente. Afinal de contas, a comunicação é a base de um bom relacionamento, seja no casamento, seja em qualquer área da vida. Nós somos seres sociáveis para viver em comunidade e estar se comunicando. Então, quanto mais network eu faço, quanto mais pessoas eu conheço, quanto mais eu falo com pessoas diferentes e distintas de lugares diferentes, um maior conteúdo eu tenho para passar, seja para minha esposa, seja para os filhos. Então eu preciso de ter uma comunicação transparente e verdadeira com a minha esposa, até porque sem comunicação não tem um bom relacionamento. Após a comunicação, eu preciso de buscar com todas as forças a confiança e a lealdade. Porque a confiança ela não é comprada com dinheiro, a confiança ela não é simplesmente assim para conquistar. A confiança nós precisamos de dedicar tempo, esforço e verdade para se trazer a confiança plena. Por que a confiança plena é tão importante? Porque aí não vai ter ciúmes excessivos, não vai ter sentimentos de posse, não vai ter desconfianças, seja em qualquer lugar que você estiver, tanto o homem quanto a mulher. Quando há confiança, há verdade, há lealdade. E se há lealdade, a casa prospera. Afinal de contas, a própria palavra diz que um reino dividido, ele não pode subsistir. Então, um reino dividido, ele não prospera. Quando o casal se une como um só, entende os princípios e valores dados pelo próprio Deus, que casamos e não somos mais dois, uma só carne, e a própria palavra diz em Gênesis que deixará o homem a sua casa e deixará a mulher a sua casa e unir-se-á ao seu marido, e os dois não serão mais dois, mas serão uma só carne. E quando os dois se unem, não se divide a casa, se unem em um único propósito, eles crescem e prosperam, independente da área. Tem também dedicar tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? O marido ele precisa entender que por mais que precisa trabalhar fora,
A esposa tem os afazeres de casa. Muitas das vezes a esposa faz uma dupla tarefa, trabalha fora, ainda trabalha em casa. O marido precisa entender que a esposa precisa de atenção. Muito mais a esposa do que o marido. Porque a esposa, a mulher, ela é muito mais sensível, ela é muito mais emoção do que o homem. O homem é mais razão. É por isso que Deus fez tudo em equilíbrio. O homem, mais razão, e a mulher, mais emoção. Para ter esse equilíbrio. Geralmente o homem é o carrasco da casa. Isso no bom sentido, no sentido figurado. Porque quando os filhos aprontam muito, ou coisa do gênero, vou chamar o teu pai. Aí, em casa é assim, não sei na sua casa. Mas geralmente é assim. Às vezes é o oposto também, mas sempre tem ali o equilíbrio. Sempre tem um mais maleável e o outro que arrocha um pouquinho mais, que aperta um pouquinho mais, que tem o pulso um pouco mais firme. Isso gera um equilíbrio. Todo excesso esconde uma falta. Se for os dois rígidos demais, vão crescer, né, os filhos num regime militar, num quartel-general. E se forem os dois mole demais, deixarem os filhos fazer o que quer, os filhos eles vão crescer achando que são o dono do mundo. E o mundo já tem um dono, que a própria palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então, não deixemos nossos filhos acharem que são donos do mundo, porque o mundo já pertence a alguém e esse alguém não é alguém do bem, é alguém do mal, que é o pai da mentira. Enfim, não vamos entrar nesse assunto, senão vamos estender aí nesse assunto. Nós temos que ter uma demonstração de afeto, como eu falei. O homem tem que entender que a mulher é mais emocional, precisa demonstrar o afeto, demonstrar que se importa, demonstrar que ama, que valoriza, que ela é a suma prioridade após a prioridade absoluta, que é o reino de Deus e a justiça, que é Deus estar presente no seu relacionamento, na sua casa, em tudo que você fizer. Quando o homem deixa bem claro isso para a sua esposa sente a segurança e confia de verdade, aí ela se entrega. Aí faz jus o que o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios. Ele diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, e maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja. Cristo amou a sua igreja ao ponto de dar a vida pela sua igreja. E assim nós, maridos, devemos amar as nossas esposas ao ponto de dar a nossa vida por nossas esposas. Quando eu faço isso, quando nós colocamos isso em prática nos nossos relacionamentos, com as nossas ações contínuas, não adianta ter uma ação um dia esporádico, mas todos os dias, as nossas esposas, elas tendem a ter mais confianças em nós e a se entregar verdadeiramente. E aí faz ter um equilíbrio genuíno no casamento, e aí o casamento prospera. Afinal de contas, como já disse, o reino dividido não pode subsistir ou não pode prosperar de maneira alguma. Tem um versículo como referência, que é Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Esse versículo também retrata a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para um relacionamento saudável e instável, para crescer em união e prosperar. Afinal de contas, toda prosperidade genuína provém de uma coisa natural, que é do Todo-Criador, Todo-Poderoso, que é o Deus que criou todas as coisas. É só Ele que pode dar a prosperidade e amplitude para um casal, para um relacionamento, para uma casa ou para uma pessoa individual. Quando ela busca primeiramente o reino de Deus, ela consegue todas as demais coisas. Afinal de contas, em Eclesiastes 5:19 está escrito que aquele a quem Deus concede riquezas, bens e poder, alegra-se de todo o teu trabalho, porque é o dom de Deus. Tudo isso é dom de Deus. Quando eu priorizo a Deus, Deus ele me prioriza, porque a palavra mesmo diz que Deus ama os que o amam e Deus rejeita os que os rejeitam. Então, aquele que rejeita Deus será rejeitado. Aquele que ama a Deus e busca verdadeiramente será amado e será encontrado verdadeiramente por toda a sua vida até a eternidade. O próximo tópico é o relacionamento com os filhos. Já demos uma explanada falando do relacionamento marido e mulher, e relacionamento com os filhos deve ser de igual maneira. Quando eu priorizo aquilo que é prioridade na minha vida, todas as demais coisas vão se encaixando, assim como uma escada. Tem o seu último degrau, que é o primeiro, e aí vai descendo os degraus. Eu preciso entender que os meus relacionamentos são de igual maneira. Meu tópico, o topo é
reino de Deus e sua justiça. O segundo é a minha esposa, que ela não é mais ela sou eu, faz parte de mim. Casamos, somos uma só. E o terceiro, que é a base familiar, que é os filhos. Os filhos são a base, né? São as paredes, melhor dizendo, que a base é o pai e a mãe. A fundação é pai e mãe. Os filhos são o crescimento e os frutos são os filhos, os netos, os bisnetos e as gerações futuras. E conhece-se a árvore pelos seus frutos. Se os filhos tiverem boas atitudes, se os filhos são bem educados, se os filhos têm princípios e valores inegociáveis, com certeza os pais têm esses mesmos valores, porque geralmente os pais são os espelhos dos filhos. O universo, ele reflete para nós aquilo que nós somos. Então, quando os pais buscam esse princípio inegociável, eles passam isso para o filho, mesmo sem falar muito, mesmo sem ser um general, mesmo sem obrigar, os filhos vão aprender. Pode ter toda certeza. Quando os pais fazem, cada um por si, Deus faz pela família inteira. E isso é notório em resultados. Tem muita gente que não entende por que os filhos às vezes estão na igreja desde pequenininho, crescem dentro de uma igreja, acabam se afastando, se desviando, acabam indo para lá, indo para cá, fazendo, acontecendo. Única e exclusivamente porque o foco do indivíduo em questão, o foco, não foi o reino e a justiça do reino. Porque se o foco fosse o reino e a justiça do reino, ele ia fazer genuinamente, isso ia transbordar e ia preencher o seu lar. É automático, é exponencial. A glória de Deus, ela resplandece naqueles que buscam verdadeiramente de todo o coração. E para isso nós temos que nos esvaziar, temos que tirar todo o nosso ego, temos que tirar tudo que aprendemos, tudo que pensamos que somos, temos que tirar tudo e deixar que Deus, com o seu Espírito Santo, que é puro, nos preencha, nos renove, nos traga uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Nós revestimos de todo o poder dado pelo Espírito Santo de Deus, que nos preenche e nos faz transbordar por meio disso. A própria palavra diz, lá em Mateus 10:32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estais nos céus. Porém, aquele que me negar, eu também o negarei diante de meu Pai que estais nos céus. E o próximo versículo é, não pensei que vim trazer paz. Já vamos falar à frente. Mas, voltando aqui para os filhos, eu preciso de ter uma boa inteligência emocional para ensinar o meu filho a ter uma boa inteligência emocional. E não tem como eu ter uma boa inteligência emocional se eu não priorizar aquilo que é prioridade na minha vida. Todo e qualquer indivíduo, se não priorizar aquilo que é prioridade, se não tiver valores e princípios inegociáveis, ele não vai conseguir atingir o objetivo, que é fazer o seu filho crescer com uma inteligência emocional, fazendo uma boa gestão das suas emoções para que cresça, sem ser dominado, sem ser influenciado por qualquer coisa ou qualquer circunstância ou lugar que esteja. Porque, infelizmente, quando nós não ensinamos na nossa casa, porque o ensinamento, a aprendizagem é a base, a construção tem que ser em casa. Os nossos filhos vão para a escola, vão para trabalhos, vão para cursos, vão para lugares, para ciclos de amizades. Eles têm que ter uma base para não se perderem e não se corromperem. Porque é muito fácil para se perder dos maus caminhos. Se não, do contrário, uma pessoa ou uma criança que nasce em berço religioso jamais sairia da religião, jamais sairia ali daquela igreja, jamais iria para o mundo, jamais se perderia, seja em bebidas, seja em má influência, seja em drogas, ela jamais se perderia. Mas se perde. Isso acontece e é mais comum do que nunca isso. É mais latente do que nunca. Por quê? Porque os pais, eles focam, infelizmente, naquilo que não é prioridade. Ah, meu filho tem que ir para a igreja. Você vai. Você isso, você faz, você aquilo. Ou esposa também faz de igual maneira. Com obrigação. Afinal de contas, Deus não nos obriga a nada. Ele apenas nos ensina por meio de 10 mandamentos. A princípio foram 613 mandamentos. Aí foi reduzido para 10 mandamentos. E o próprio Cristo, quando veio aqui na Terra, ele reduziu ainda, melhorou para nós, para 2 mandamentos. Porque ele notou que gravar os 10 mandamentos é uma tarefa bem árdua. Infelizmente, para a capacidade humana que pende para a carne, né? Afinal de contas, vou guardar, para não ter outros deuses diante de mim, não fazer imagens esculpidas, não clamar o nome do meu Deus em vão, honrar meu pai e minha mãe, guardar o dia de sábado, não roubar, não furtar, não adulterar,
não cometer adultério, não desejar, não desejar o que os outros têm, não invejar ou cobiçar as coisas do meu vizinho ou de qualquer outra coisa. Então, para mim gravar todos esses mandamentos, eu tenho que ter um pouco mais de treino, e é o que as pessoas menos estão tendo. Treino, estudo, busca. Então, Jesus, no meu ponto de vista, ele veio facilitar, 2 mandamentos. Vamos resumir todos os mandamentos em 2 mandamentos. Amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração. Primeiro é o coração, tá? A chave do reino está no coração, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e de todo o teu intelecto. Tudo que você já pensou ser certo na sua vida, tudo que você já amou na vida, você ame ao Senhor seu Deus, tema ao Senhor seu Deus, de tudo que você já tenha temido, ou tenha desejado, ou tenha pensado na sua vida. Esse é o primeiro mandamento, é inegociável. E o segundo, semelhantemente a este, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Quando eu tenho esses 2 mandamentos gravados aqui no coração, que a palavra nos ensina que enganoso e desesperadamente corrupto é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O Senhor, nosso Deus, ele sonda os corações e esquadrinha os pensamentos para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Então, conhece-se a árvore pelo seu fruto. Então, segundo o fruto, Deus, ele olha o fruto, ele vê o fruto das suas ações e ele vai te dar aquilo que você merece, não aquilo que você quer. Por isso que talvez a vida não está tão bem e você está reclamando e murmurando. A pergunta é, eu estou fazendo aquilo que é prioridade, aquilo que eu devo fazer, ou estou fazendo aquilo que eu quero fazer? Eu estou colocando no meu coração aquilo que é a suma prioridade, que é temer ao Senhor, ou estou colocando qualquer coisa no meu coração? Estou colocando bens materiais, estou colocando dinheiro, riqueza, estou colocando fama, honras. A própria palavra diz que a humildade procede à honra. Então, por que eu busco mais honra do que a humildade? Sendo que o próprio Cristo veio aqui e lavou os pés dos seus discípulos, nos mostrando e nos provando que o maior líder é aquele que serve, não é aquele que deseja ser servido exorbitadamente, de todas as maneiras. Porque o que nós mais vemos hoje, no meio religioso, infelizmente, pastores, grandes líderes, grandes nomes, que são tratados como o próprio Deus deve ser tratado. Porque se as pessoas que idolatram esses pastores, essas pessoas que estão à frente de um ministério, sem julgamentos aqui, mas falando uma realidade que é o que está acontecendo. Se essas pessoas que fazem isso, já vi pessoas abrindo porta de carro, pessoas que vai lá para ligar ar-condicionado para o carro estar quentinho, pessoas que vai lá pegar a marmita para esquentar, para trazer, pessoas que vai fazer e acontecer. Não estou dizendo que é errado estar servindo, mas você serve a Deus dessa mesma maneira, com essa mesma intensidade, com esse mesmo furor que você serve esse homem que está ali na liderança, que está ali como um pastor? Afinal de contas, Jesus foi o melhor dos pastores, foi o sumo entre todos. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. E ele mesmo esteve aqui na terra e lavou os pés de pecadores. Então, a pergunta que fica é: a honra vem na frente ou é a humildade? Porque Deus, ele diz que a humildade procede à honra, e ele nos provou isso quando esteve aqui. Foi humilde sobre todas as maneiras, fez aquilo que ninguém poderia fazer. É por isso que ele é o Rei dos Reis. Mesmo aqueles que estavam matando, eles estavam pedindo para perdoar, pois não sabem o que fazem. Ele estava nos perdoando de antemão. Antes mesmo de nós tirarmos a vida dele, ele estava nos perdoando por amor, nos ensinando que o amor é o maior dos dons. Afinal de contas, o amor arranca fora todo medo. E se há algum medo, não foi aperfeiçoado com o verdadeiro amor que provém do Criador. Então, nós temos que ter isso em mente para que focamos e possamos ensinar os nossos filhos numa construção crescente no emocional, com discernimento, com atitudes, incentivando sobre valores, princípios inegociáveis. E não tem como eu ensinar os meus filhos se eu não souber e se eu não viver isso. Porque eu conhecer é um ponto importante, crucial para o começo da jornada. Eu examinar é um outro ponto crucial para a jornada. Agora, eu viver a jornada, esse sim,
esse é um ponto que realmente é a chave para crescer e para constituir uma família em plenitude e em amor, que essa é a vontade de Deus. E o versículo que nós vamos deixar aqui como referência é Provérbios 22:6, que diz: ensine a criança o caminho onde ela deve andar, e ainda quando ela for velha, ou quando ela for adulta, não se desviará do caminho. Dependendo da Bíblia tem uma outra versão, mas simples. Para me ensinar a criança o caminho onde ela deve andar, eu preciso de saber andar esse caminho, senão é incongruente. Como eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Como eu vou dar aquilo que eu não tenho? Eu só posso dar um alimento para o meu filho se eu tiver o alimento para dar. Se eu não tiver o alimento para dar, eu não vou conseguir alimentá-lo. É assim que funciona. Eu preciso de buscar, de me alimentar, de conhecimento, seja da palavra, que eu vejo que é a melhor base. É aonde você busca ali a essência de toda a verdade. Toda a verdade habita ali na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ah, mas eu não sou cristão, eu não sou de tal religião, eu isso ou aquilo. Independente da religião que você professa, a Bíblia é um livro de estudos. Se você se der a oportunidade de estudar, você vai se deparar ali com uma verdade absoluta. E você vai entender também de onde saiu tanta teoria de Sócrates, de Nietzsche, de Newton, de Einstein e de todos os grandes que já passaram pela história. Até mesmo de muitos ateus. Tem referências que hoje estão no nosso meio, como Augusto Curry. Era um ateu, foi um dos principais ateus na época dele, ateísta nato. E hoje, ele, devido a estudar muito a palavra, hoje ele faz evangelização, é uma pessoa que ajuda muitas pessoas a se encontrarem por meio da verdade absoluta, que ele entendeu ao longo de anos de estudo que existe uma verdade absoluta, existe um Deus único e existe um Criador absoluto que nos fez com todo amor e carinho e também deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. O preço foi pago sem nós merecer. Então, quando nós buscamos, nós encontramos. Eu preciso de ter para dar. Então, nós precisamos entender. Tem valores inegociáveis. Eu preciso de ter valores inegociáveis para passar para os meus filhos, para passar para a minha família, valores inegociáveis e inquestionáveis. Próximo tópico que nós vamos entrar é relacionamento com os pais. Vamos falar agora um pouco dos relacionamentos com os pais. Já falei do versículo que retrata isso, que é mandamento até, é o 4º mandamento. Honra o teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Esse mandamento é um mandamento por Deus, dado por Deus, para que todos os filhos entendam que nessa cadeia de prioridades nós precisamos de honrar nosso pai e nossa mãe, independente de quaisquer coisa. Porque tem filhos que falam assim, mas eu passei por isso, eu passei por aquilo. Todo mundo tem uma história, todo mundo passou por alguma coisa na vida, todo mundo já se frustrou com os pais. Aquele que nunca se frustrou, aquele que nunca pensou mal dos pais, ou aquele que nunca teve um sentimento ruim para com os pais, que atira a primeira pedra, Então, todo mundo já passou por isso. Agora a questão qual é o dever? O dever de todo filho é honrar o pai e mãe, ponto. Não tem mais, mais isso, mais aquilo outro, ponto. É igual o primeiro mandamento. Amarás o Senhor seu Deus, ponto. Não existe vírgula, não existe nada além, é ponto. Ponto final. Faça isso e ponto final, esse é o seu dever. Assim é o dever de um filho, honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem aqui na terra. O filho que não honra pai e mãe, infelizmente, ele está encurtando seu tempo de vida de uma maneira drástica, Ou vai viver uma vida que talvez não vai ser aquela que ele gostaria, porque aquilo que você dá, aquilo que você recebe. Se você não honrou seu pai e sua mãe, a probabilidade é muito alta de você não ser honrado pelos teus filhos, porque nós somos espelhos para os nossos filhos e o universo é um espelho para nós. O universo, ele pega aquilo que nós emanamos e ele reflete de volta aquela frequência para dentro de nós. Então, tendo isso em mente, tendo isso no nosso coração,
Eu preciso buscar fazer o melhor pelo meu pai, pela minha mãe. Eu preciso de ter um bom relacionamento. Eu preciso de liberar o perdão, se for o caso. Eu preciso de pedir perdão, se for o caso. E crescer em relacionamento, mas entendendo que tem prioridades. Primeiro é Deus, depois sou eu e minha esposa, se for casado, eu e minha família. Depois eu coloco todas as demais coisas. É um princípio básico. Se eu não priorizar isso, infelizmente eu vou deixar que minha mãe interfira no meu relacionamento, que meu pai interfira no meu relacionamento, eu vou deixar que qualquer coisa interfira no meu relacionamento para com minha cônjuge, e aí automaticamente não vai ser os dois uma só carne. Aí vai ser os dois e vai ter um monte de coisa aqui, ó, um monte de divisão. E o reino dividido não pode subsistir, não pode prosperar, uma casa dividida. Então, nada pode quebrar esses princípios. Eu preciso de ter cada coisa no seu devido lugar. O amor de um filho para com uma mãe é diferente do amor de um filho para com uma esposa. Isso é óbvio. E, infelizmente, quando acontece um aglomerado de crenças dentro da mãe ou do pai, com crenças talvez distorcidas que tenham aprendido lá atrás, essas crenças passam. E eles passam essas crenças. E eles pensam que a maneira que eles fazem são uma maneira boa. Só que quando nós casamos, nós precisamos de ter Deus como base para colocar limites inegociáveis. A mãe pode vir até aqui, daqui ela não pode passar. O pai pode vir até aqui, daqui não pode passar. Porque aqui nesse estreito é eu, a minha cônjuge e Deus. Aqui é nós. Agora, quando eu não faço isso, vira uma bagunça, vira uma salada, mãe se intromete, mãe manda, filho com 40, 50 anos está pedindo orientação para a mãe o que fazer, para pai o que fazer e etc e tal. A filha, tudo que acontece num relacionamento está levando para a mãe, está falando para a mãe todos os problemas, aí a mãe vai resolver do jeito que ela resolveu lá atrás. E talvez não foi um jeito que resolveu. Talvez foi um jeito que trouxe a ruína do casamento, que talvez a mãe esteja separada. Então, como que uma pessoa que está separada, que separou, que não foi feliz, que não teve êxito no seu relacionamento, na sua casa, como que essa pessoa pode orientar uma pessoa a ter um êxito, a ter um resultado favorável, se ela não teve? Nós só damos aquilo que nós temos. Então, é incongruente isso. Só que, infelizmente, nós, por conta de não priorizar aquilo que é prioridade absoluta, que é o reino e a justiça do reino, não buscamos conhecimento e não conseguimos discernir o que fazer e o que não fazer. Tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso falar. Tem coisas que eu tenho que resolver, eu e minha esposa. Tem coisa que minha esposa tem que resolver, ela comigo. E assim sucessivamente. Se eu tiver prioridade no relacionamento, nunca vai perder o foco. E aí, eu coloco cada coisa no seu lugar. Tendo um equilíbrio no relacionamento, eu consigo passar esse equilíbrio para o meu ciclo, seja familiar, pai, mãe, seja irmãos e todos os outros familiares e parentes que eu tenho para colocar ali no meu ciclo e no meu aglomerado de convívio. Quando eu passo a entender que eu liberando perdão e eu pedindo perdão, eu tiro esse sentimento, eu tiro essa amargura, eu tiro esse rancor, eu tiro todo o desejo, toda a sensação ruim. Com isso, eu elimino um monte de neurohormônio que eu produzo ou que eu produzia que não é necessário. Um exemplo, cortisol. Uma pessoa que vive se remoendo, que vive com raiva, que vive ali desejando mal, que vive com inveja, que vive com lascívias, que vive cuidando demais da vida dos outros. Essa pessoa, ela vive constantemente liberando cortisol no seu segundo cérebro, que fica no intestino. E esse neurohormônio que é liberado, cortisol, é um neurohormônio do estresse, do pavor. É um neurohormônio que traz diversas doenças e cada vez mais vai piorando. Não vamos entrar nesse quesito dos neurohormônios, mas o cortisol é um dos piores, dentre alguns ruins, é um dos piores a ser emanado. E o principal fator para estar liberando esse cortisol em todas as suas células, que são mais de 36 trilhões de células, é esses sentimentos ruins que nós temos aqui no coração. Primeiro começa na mente, que é pensamento, sentimento, emoção, que é coração, depois passa para ação, que é você emanar aquilo e gera um resultado. Então,
São essas etapas que todo ser humano tem, que eu preciso de confrontar dentro de mim para tirar cada um deles. Para isso eu preciso de ter princípios e meios de tirar cada um desses sentimentos. E quando eu priorizo o reino e a justiça, eu consigo aprender e buscar me encher disso para que isso ocupe o espaço que outrora ocupava por desejos ruins, por sensações, sentimentos ruins. Quando eu libero perdão, eu sinto uma leveza, eu sinto um alívio, independentemente do que seja. A palavra nos ensina, Jesus, quando ele foi interrogado acerca do perdão, ele falou a seguinte frase: os discípulos dele perguntou se perdoava 7 vezes 7, como Moisés disse, que daria 49 vezes, ou se perdoava 7 vezes ao dia, ou como que perdoava Jesus. Jesus disse: em verdade eu vos digo, perdoai 70 vezes 7 ao dia. Então, são 490 vezes você liberar o perdão. Ele diz, 490 vezes ao dia a quem lhe ofendeu. Então, se eu tiver uma ofensa, eu sou obrigado, é um dever meu, perdoar essa pessoa até 490 vezes um dia. E eu duvido, é impossível uma pessoa te ofender 490 vezes ao dia. Só que nós temos que ter esse sentimento dentro de nós. Não estou dizendo aqui que é fácil, não é fácil. Tem pessoas, tem ser humano que nós precisamos de jejuar e orar por eles, porque é complicado. Porém, eu tenho que entender que isso é um dever que eu tenho que fazer para não ter esse sentimento guardado aqui dentro, porque aqui dentro está a chave do reino. Quando eu consigo tirar todo o sentimento ruim aqui de dentro, eu consigo trazer aqui para fora só coisas do reino. Aí eu ativo a minha verdadeira identidade, que é espiritual, não é carnal. O nosso espírito, ele vem antes do nosso corpo, ele vem antes da nossa alma pensante, que é a nossa mente. Antes, e ele vai ficar após. O nosso corpo vai passar. O tempo vai chegar de todo mundo, nós definharemos e chegaremos ao fim. A nossa mente também. Só que o nosso espírito, ele vai pendurar para sempre. Então eu preciso de cuidar daquilo que é eterno. A maior manutenção do ser humano é no espírito. Não é na mente, não é no corpo. Mas eu preciso de ter um equilíbrio, porque senão eu me excesso, e todo excesso esconde uma falta. Então, tem que ter equilíbrio. Nós temos que ter uma manutenção nos nossos vínculos familiares. Isso constantemente, exponencialmente. Quando eu tenho princípios inegociáveis, todas as outras coisas são colocadas cada uma no seu lugar e eu consigo viver uma vida em plenitude, ter paz, ter harmonia, ter amor acima de todas as coisas, que é o maior dos dons a um ser humano adquirir. E isso, infelizmente, está se esfriando, até mesmo nos meios religiosos, em grandes igrejas e pequenas igrejas também. E isso é por conta da busca. A busca está sendo pouca, a busca genuína, porque nós não podemos buscar apenas um único dia, ou apenas em uma reunião, ou nas reuniões. Eu preciso de buscar de todo o meu coração. Isso precisa ser maior do que tudo na minha vida, para que eu faça o reino resplandecer e a luz de Cristo reverberar por meio das minhas ações e atitudes. Seja aonde estiver, seja com quem estiver, nós precisamos de mostrar para o mundo aquilo que de fato nós somos, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. O próprio Cristo diz isso, porque Ele é a luz absoluta, e quem está com Ele está na luz, anda na luz e reflete a luz que vem do Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Agora vamos falar aqui o versículo, já falei aqui, o versículo para fechar essa questão aí do relacionamento pais e filhos, né, dos filhos para com os pais, é: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Isso está escrito no quarto mandamento, que é Êxodo 20, 12, certo? E agora vamos falar de relacionamentos familiares. Relacionamentos familiares. Bom, todo esse aglomerado que nós falamos, com exceção da Deus Pai, esposa e filhos, que aí é a família primária. Nós vamos falar agora de relacionamentos familiares, que são todos os que estão fora de uma casa. Família, vamos aqui colocar um ponto crucial. Família, todos os que residem dentro de uma casa. Aqueles que moram dentro de uma casa
são constituídos uma família. Ali constitui-se uma família. Então, mas minha mãe é minha família. Minha mãe, ela é minha mãe, não vai deixar de ser minha mãe nunca, mas ela é meu familiar. Ela é familiar, está fora da minha família, casa. Ela se torna uma parente, tá? Pai, parente, irmão, parente, família, Deus, eu, minha esposa, meus filhos. Ponto. Entendido isso, esse quesito, porque infelizmente isso atrapalha muito, sabe? Nós temos que ter limites. Sem eu colocar os limites, fica difícil de nós termos um meio termo, até onde as pessoas podem chegar, até onde as pessoas podem opinar. Afinal de contas, tem um dito que diz que quem tem boca fala o que quer, né? Só que quem tem ouvidos também escuta o que quer. Nós não podemos absorver tudo que qualquer pessoa fale, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja irmã, porque senão você torna a ser uma criança, né, inocente. Você vai absorver tudo, você vai ser uma esponja. E quando nós crescemos e atingimos uma certa idade, é para atingir também uma maturidade psíquica, para nós termos o discernimento de filtrar aquilo que eu posso colocar na minha vida e aquilo que não me serve para nada, que entra por aqui e sai por aqui. Então, quando eu tenho esse princípio e essa visão, eu consigo fazer esse filtro e ter uma vida em plenitude. Agora, nós temos familiares, precisamos de dar o devido valor aos nossos familiares, precisamos, porém, a nossa suma prioridade é o reino. Depois somos nós, nossa cônjuge, depois nossos filhos. E aí nós conseguimos dar atenção para todo o resto, porque nós precisamos de ter uma gestão de tempo para que tenha tempo para o que é prioridade e busque aquilo que realmente vai trazer o cumprimento do nosso propósito enquanto aqui na Terra. E não tem propósito maior do ser humano que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Afinal de contas, por toda a eternidade, nós adoraremos ao Senhor. Nós clamaremos e exaltaremos ao nome dEle. Aqui, na Terra, é uma passagem, é um preparatório. Então, se nós não nos sairmos bem aqui na Terra, se eu não consigo prioridade, o que é prioridade aqui, nessa preparação, eu vou estar apto a ir para a eternidade? Essa é uma pergunta bem relevante a se fazer. Se eu não consigo priorizar o reino e a justiça do reino aqui na Terra, que é uma preparação, será que eu serei apto ou estarei preparado a passar uma eternidade fazendo justamente o dever que é de toda criatura? Até porque até as pedras clamam, se nós não clamarmos e não louvarmos, até as pedras clamam e louvarão ao Senhor. Está na palavra de Deus. Então, nós temos que evitar comparações e rivalidades no nosso ciclo familiar, porque o que muito prejudica dentro de uma família é o marido comparando a esposa com a esposa de um irmão, a esposa de um conhecido ou de um primo, ou comparando a esposa com a mãe. Porque a esposa não é a mãe, a esposa não é a esposa do irmão, a esposa não é a esposa do primo, a esposa é a esposa e ponto, assim como o marido. Esposas também não devem fazer comparações. Mas marido de fulano de tal faz isso, faz aquilo outro. Ninguém é igual a ninguém. Cada ser humano é único e individual. O casal tem que ter um bom relacionamento para ter um alinhamento e chegar a uma plenitude. Abrir mão de alguma coisa ou alguns hábitos para que agrade o outro e assim sucessivamente. Colocando metas e objetivos para o relacionamento crescer, não tem como o relacionamento esfriar ao ponto de chegar à ruptura, que é o que mais está acontecendo hoje. Os relacionamentos estão se acabando por falta de conversa, por falta de relacionamento, por falta de prioridades. Quando nós priorizamos o que é prioridade, aquilo que não é prioridade não vai ser prioridade nunca, jamais, porque nós temos valores e princípios inegociáveis. E a Bíblia, ela nos ensina na íntegra, na essência, o que é obter esses valores inegociáveis, e aí tudo
fique em equilíbrio. Aquilo que estava em desequilíbrio torna o equilíbrio, e aquilo que não estava prosperando como era para prosperar, estava afundando, aquilo começa a prosperar de uma maneira exponencial. Aqueles que quiserem ter o resultado precisam aceitar o processo, mergulhar o processo e, melhor do que isso, superar o processo, porque os processos vêm para ser superado, para passar, porque depois que passa esse processo, você sobe de nível e começa um outro processo. Assim como em qualquer jogo de videogame, você vai passando uma fase que é mais fácil e vai vindo uma fase mais difícil, outra mais difícil, até você chegar ao final. Quando você treina muito, quando você está apto, você chega no final lá e você chega no resultado esperado, que é finalizar, seja chegar ao final de uma etapa, seja a passar por uma próxima fase ou próximo nível, mas você vai escalando, você vai treinando e se superando a cada dia, e é isso um relacionamento. Eu preciso de treinar conversa, eu preciso de treinar relacionamento, ter metas, ter objetivos, ter planos, ter visões, ter propósito de vida, solo e a dois, porque nós precisamos de ter nossos particulares, mas precisamos de entender que somos um só. Então, tem que estar na mesma frequência, temos que estar alinhado, porque senão, com certeza, não vai ter o resultado esperado e almejado. Nós precisamos de entender sobre esses princípios básicos para ter um relacionamento bom na nossa casa, com nossa família, com o nosso ciclo familiar. E o versículo que nós vamos usar para fechar esse quesito de relacionamentos familiares é: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Está escrito em Salmos 133, versículo 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, quando a Bíblia diz irmãos, ela não se refere apenas aos nossos irmãos sanguíneos. Também, se for o caso, se os irmãos professarem a mesma fé, viverem servindo o mesmo Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça, são considerados irmãos. Porque todos aqueles que recebem a Cristo como único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador, são considerados irmãos em um único corpo, que é Cristo. Nós nos fazemos e nos tornamos membros unidos pela Irmandade Celestial dada por Deus Pai. Aí vamos para o próximo tópico, que é relacionamentos parentais e pessoas próximas, que é o que explanamos aqui no tópico abaixo. Uma manutenção do contato, uma boa manutenção do contato, empatia e compreensão. Nós precisamos de ter empatia para com as pessoas à nossa volta. Nós precisamos entender que cada ser humano tem um aprendizado, cada ser humano absorve crenças, cada ser humano tem um estilo de vida, cada ser humano escolhe, ou é induzido a viver de uma maneira que vive até o momento. Porque nós somos a média de tudo que nós vivemos. Se uma pessoa está vivendo de uma maneira que não é tão boa, ela mesma decidiu ou ela deixou alguém decidir por ela. Então, cabe a ela rever os valores e princípios dela, cabe a ela entender que ela é a única e exclusiva responsável pela situação que ela se encontra no presente momento. Se não está bom, eu tenho que pensar o que eu vou fazer para mudar. Se está bom, eu tenho que ter em mente, eu preciso continuar e melhorar a cada dia. Quando eu uso empatia, eu consigo fazer uma colocação melhor de cada pessoa, porque tudo tem sentido e tudo tem lógica quando eu faço uma análise na pessoa em questão, inclusive em nós mesmos, que a primeira pessoa a nos analisar deve ser nós mesmos, nos olharmos perante um espelho e fazermos várias perguntas e indagações. O que eu faço hoje vai me levar no que eu quero amanhã? O que eu faço hoje vai trazer os resultados que eu busco? O que eu faço hoje vai trazer a concretização dos meus sonhos? O que eu faço hoje vai me contribuir para atingir as minhas metas e objetivos? O que eu faço hoje é o que realmente eu devo fazer para que tudo que eu quero venha até mim?
porque tudo começa nos pensamentos. Então, eu preciso de ter isso em mente. Objetivos bem definidos, valores inegociáveis, metas tangíveis, e eu preciso de ter ações para que essas metas venham a se concretizar uma a uma, porque senão nós vamos ficar vivendo num mundo do sonho, e aí cai no mundo ideal. Já falamos aqui, tem alguns outros episódios, que é o mundo ideal e o mundo virtual, né? Que a pessoa idealiza um mundo e ela pensa que esse mundo é o mundo ideal, ela vive nesse mundo ideal, numa bolha que ela mesma criou, quando o mundo real, na verdade, está aqui. Ela deveria estar aqui trabalhando no mundo real para que aquilo que ela pensa nos pensamentos, aquilo que ela deseja, se torne realidade. Então, eu preciso de entender para conseguir trazer à tona tudo aquilo que eu espero e atrair por meio de frequência, atrair por meio de network, atrair por meio de oportunidades, tudo aquilo que eu almejo. Porque tem dois tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que fica esperando pelas oportunidades. Tem a pessoa que, de fato, ela busca oportunidades. E tem a pessoa que é a própria oportunidade. Então, nós precisamos de fazer a seguinte pergunta: que tipo de pessoa que eu sou? Eu sou aquela pessoa que fica esperando as oportunidades baterem na minha porta, aleatoriamente, um dia bate, e aí talvez esse dia nunca chegue. Eu sou aquela pessoa que cria oportunidades, só que eu crio oportunidades e em momentos esporádicos não consigo manter uma constância para criar oportunidades e faço uma vez e nunca porque me auto-saboto a maioria das vezes. Eu inicio, mas eu não termino. E aí eu sou bom em iniciativa, mas eu sou péssimo em terminativa. Ou eu sou a terceira pessoa, aquela pessoa que é a própria oportunidade. Ela se faz a oportunidade, ela faz acontecer, ela vai atrás, ela vai à luta. Ah, mas deu errado. Não tem problema, deu errado, serviu de aprendizado. Deu certo, continua que você está no caminho certo. Deu errado, começa de novo, recomeça e vai até o final. Deu errado de novo, começa e vai de novo até o final. Uma hora você vai conseguir atingir todos os seus objetivos, metas, princípios, tudo que você busca, tudo que você almeja, vai ser concretizado porque você se tornou a oportunidade. Você não espera a oportunidade cair do céu, como diz o mundo, né? Até porque já caiu do céu, né? O ar vem do céu de graça. Então, quando nós acordamos, é um novo dia, uma nova oportunidade e nós podemos nos tornar oportunidade para que a nossa vida tome rumos totalmente diferentes ou tome rumos melhores do que o que estava tomando até o presente momento. Agora, o versículo que retrata sobre esse tópico é: em todo tempo ama o amigo e na angústia faz o irmão. Isso está escrito em Provérbios 17. Quando nós priorizamos realmente as pessoas que nos priorizam e as pessoas que vão contribuir para o nosso propósito, até porque tudo coopera para os bens dos que amam a Deus. E não faz sentido algum eu estar andando com pessoas que não acreditam no que eu acredito e não vão contribuir com nada para o meu propósito. Aí eu vou estar perdendo meu tempo. E o meu tempo é aquilo que eu tenho de maior valor, porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, vamos entender e fazer bom uso do nosso tempo, porque o tempo passa. Então, em todo tempo, ama o amigo e na angústia ele se torna um irmão. Provérbios 17, 17. Próximo tópico, relacionamentos sociais. Nós precisamos de entender que nós somos seres para viver em sociedade, nós somos seres para estar fazendo network, fazendo conexões, conhecer pessoas, conhecer lugares, ir a lugares diferentes, fazer coisas novas, para que a vida faça sentido. E quando eu entendo isso, eu ajo com cordialidade, com educação, com gentileza, com respeito. Eu entendo as diferenças do próximo, eu faço muito uso da empatia, me colocando no lugar do outro, para que eu venha a entender o outro e
Esperando que a recíproca seja verdadeira, porém, não criando grandes expectativas, porque mesmo que a recíproca não seja verdadeira, eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que é bom, eu desejei o bem, e em mim não há sentimento nenhum de maldade. Fazendo isso, eu vou estar automaticamente abrindo as portas para novas oportunidades, para novas pessoas, para um network, para novos lugares, para fazer novas conexões e negócios, seja em qualquer nicho, porque nós precisamos de pessoas. Nós sozinhos conseguimos ir muito além. Aliás, sozinhos nós conseguimos ir muito rápido, rápido mesmo. Nós conseguimos correr rápido sozinho, conseguimos chegar a um determinado lugar muito mais rápido sozinho, porém, nós não conseguimos chegar além, nós não conseguimos superar limites, nós não conseguimos transcender, nós não conseguimos deixar um legado genuíno, nós não conseguimos fazer coisas imensuráveis se não for com pessoas. Então nós precisamos de nos unir às pessoas que contribuam para o nosso propósito e nós contribuímos para o propósito das pessoas, porque é uma troca mútua. Eu preciso de contribuir para o propósito de alguém e alguém precisa contribuir para o meu propósito e que isso vá crescendo, fazendo um conglomerado e criando um propósito único que é buscar o reino e a justiça do reino, porque todas as demais coisas são acrescentadas quando eu faço jus ao princípio de toda sabedoria, que é temer ao Senhor sobre todas as coisas e buscar a face de Deus, acima de tudo e acima de todos. Quando nós fazemos isso, respeitamos a diferença, enxergamos a capacidade de cada um, temos um discernimento de convivência, nós atingimos um nível de maturidade que é esperado por Jesus, porque Ele mesmo nos ensina. Por meio de suas ações, Ele nos ensina como tratar o próximo, independentemente do que o próximo faça. Até porque Ele olhou para uma adúltera, Ele fez mais de 500 pessoas que estavam prestes a apedrejá-la, inclusive estavam querendo apedrejá-lo até Ele mesmo. Porque ele tinha duas opções. Se ele falasse para apedrejar, ele acabaria com a tese de que o amor supera todas as coisas. E o amor vence todas as barreiras. Que o amor não há dor, o amor não há sofrimento. O amor supera tudo. Ele quebraria esse primeiro princípio. E a segunda opção, que era que ele não simplesmente, não vão apedrejar não. E ele estaria caindo em contradição com o que Deus determinou e autorizou o próprio Moisés a escrever, que estava nas leis. O adultério era um crime passível de apedrejamento. Então, naquele tempo, ele estava entre a cruz e a espada. Né? Isso foi uma maquinação dos antigos sacerdotes, escribas, dos fariseus, de pegarem ele e acabarem com o que ele estava construindo. Porém, a sabedoria de Deus é tamanha que ele, com uma palavra tão simples, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, fazendo nós, seres humanos, olharmos para nós. Uma comunicação intrapessoal, uma coisa que você fala que só você pode atingir, que é em você mesmo. Nossa, eu nunca errei? Eu nunca pequei? E se eu pequei? Ao invés de eu jogar pedra, eu teria que levar uma pedrada. Então por que eu vou jogar a pedra? E aí, um a um, foi jogando a pedra ao chão e foram embora. Isso nos mostra verdadeiramente que o amor supera todas as coisas, pois não teve um que atirou uma única pedra sequer. Então ele nos deu o exemplo com maestria de tudo aquilo que nós devemos fazer para com o nosso próximo, que é não julgar, para que nós não sejamos julgados. Porém, se for para julgarmos, antes julgarmos a nós mesmos, as nossas atitudes, o que fazemos, para que tenhamos ações dignas e sim, possamos fazer um julgamento justo para trazer às pessoas a realidade do que devemos fazer e daquilo que queremos fazer. Porque devemos abrir mão do nosso eu
para viver o propósito existencial e viver em plenitude, ainda aqui nesse plano, nessa terra, nessa passagem chamada vida. Porque um dia vai chegar o fim para todos. Então nós temos que fazer um bom uso, seja você estar no meio, no começo, ou estar mais avançado, nós precisamos de fazer um bom uso, que enquanto a vida ainda há esperança. Afinal de contas, a esperança é a última que morre. O ladrão à direita de Jesus, ele alcançou o paraíso, mesmo ali no último instante. Então, ainda há salvação. Se há vida, há salvação. Para fechar, vamos usar aqui o versículo de Mateus 7,12, que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Então, tudo aquilo que nós queremos que o próximo faça para conosco, nós devemos primeiro fazer nós. Cabe a nós usar empatia em todos os momentos. Antes de eu julgar, eu preciso de me julgar, me autoavaliar, fazer uma autoanálise e criticar as minhas próprias ações e atitudes, para após eu conseguir discernir e fazer com juízo, coerência e diligência um julgamento ou um pré-julgamento das atitudes do meu próximo. Fazendo isso, eu faço se cumprir a vontade do reino, que aí eu busco fazer aquilo que o reino me ensina. E quando eu busco fazer a vontade do reino, eu sou convencido do pecado, da justiça e do juízo por meio da graça, que aonde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus. Dito isso, agradeço de coração, afinal de contas, o amor é o maior dos dons e o coração, ele esconde o amor genuíno. O amor enganoso também está no coração. Então, nós precisamos entender do amor genuíno de Deus, precisamos aplicar a nós para viver. Agradeço de até aqui ter nos assistido. Se fez sentido para você, dê um like, dê um joinha. Agradeço ao clique da hora. Agradeço a todos os que nos assistiram, nos deram a oportunidade de estar passando um pouco da nossa visão, que é uma visão, vamos dizer que uma visão para ser única, que é para todo ser humano buscar a mesma visão, priorizar a Deus, o Criador. E, infelizmente, nem todos fazem ou consciente ou inconsciente, mas é para tirarmos as escamas dos nossos olhos, para que nós conseguimos enxergar qual que é o caminho que nós estamos seguindo. E os relacionamentos têm que ter prioridade, sim. Nós precisamos de colocar cada um no seu devido lugar e priorizar aquilo que realmente é prioridade, porque, afinal de contas, se não tiver uma prioridade absoluta, qualquer coisa vai ser prioridade absoluta levada por meio das emoções. E a emoção, ela engana toda e qualquer pessoa. Por isso que nós temos que buscar entender das emoções, buscar ter a prioridade absoluta para viver de uma maneira extraordinária ainda aqui nessa terra, porque essa é a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável para todos. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo.